Tá no YouTube, então cola aqui. Tem conteúdo bom no canal, compartilha aí. Dica boa, bate-papo, inspiração com Jorge Vicente, direto do coração. Se inscreve aí no canal, compartilha aí. Curte o vídeo, comenta e deixa o like aí. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Conteúdo que inspira, pode vir. Olá pessoal, compartilhadores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pode Compartilhar. Hoje, mais uma entrevista, mais um momento da gente compartilhar conhecimento. E hoje eu tenho uma convidada aqui mais que especial. Uma convidada que vai nos orientar sobre um tema que muitas vezes a gente não leva muito a sério. Vamos falar sobre dentes, vamos falar sobre saúde. E eu convido aqui a doutora Bruna, que veio nos orientar um pouquinho. A primeiro se apresentar, doutora Bruna. Quem é a doutora Bruna? Conta um pouco da sua história, conta um pouco quem é a doutora Bruna. Obrigada. Obrigada, em primeiro lugar, Jorge, por esse espaço, por colocar a palavra saúde no meio desse bate-papo. Bom, eu me chamo Bruna, eu nasci em Pirituba. Quando aventou a possibilidade de eu fazer faculdade, eu não sabia nem o que era faculdade. Eu vim de escola pública até a 8ª série, depois eu tive a oportunidade de estudar no colegial, né, que é o ensino médio hoje, em colégio particular. E aí eu fiquei pensando o que era faculdade, me explicaram, e talvez pelo fato de eu ter sempre ido ao dentista, eu me familiarizei, não só por esse contato, mas eu sempre gostei muito de trabalho manual. Muito. Então, era aquela criança que pegava resto de folha e papelão e montava alguma coisa. E aí foi que eu escolhi a odontologia por uma afinidade, uma intuição. Era uma faculdade extremamente cara. Eu entrei na faculdade em 2002, me formei em 2008. E por mais que minha mãe falasse, não, a gente paga, a gente dá um jeito, eu sabia que era muito difícil esse acesso, né? É uma faculdade muito cara, não só em mensalidade, quanto em material. Então, fui fazer cursinho, fiz cursinho junto com o colegial, tive meningite, tive uma amnésia temporária. Mas, enfim, fiz mais um ano de cursinho. Falei, mãe, entre eu trabalhar e estudar, me deixa estudar mais um ano. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. E na escola pública você tem que ser garimpeiro, né? Você tem que garimpar pela informação, você tem que querer muito. E eu falei, não, me deixa estudar mais um ano. E aí consegui passar em todas as faculdades públicas
Lembrando que não tinha Enem, ProUni, não tinha nada, era uma por uma. E fiz faculdade na USP, no período noturno, sempre trabalhei, desde as primeiras férias de julho, do primeiro período da faculdade, eu trabalhei em consultório, e ali eu já me identifiquei. E fiz doutorado, fiz especialização depois, mas eu tive a sorte de voltar para o bairro que eu nasci, que é Pirituba, e ter um consultório lá pronto, praticamente me esperando, quase que o destino me colocando na minha frente. E eu identifiquei isso como uma oportunidade de trazer, sim, aquilo tudo que, ainda mais vindo de escola pública, de faculdade pública, eu sempre trouxe isso em mim, de eu trazer um retorno para a comunidade que eu nasci, porque, quer queira, quer não, eu estudei com recursos públicos, então... de uma maneira social, eu sempre tive isso e fiquei muito feliz com a oportunidade de ter encontrado mesmo esse consultório, que eu estou lá há 14 anos, vai fazer esse ano. Caramba, já? Há 14 anos. E eu sou muito feliz dentro da minha profissão. E dentro da USP, não é à toa que é uma das principais universidades do mundo, porque ela realmente galga trazer aquilo que é fundamental, que é a saúde. Então, eu tenho muito orgulho de saber que eu saí de uma história dessa e consigo carregar essa bandeira, que não é fácil, porque nos dias de hoje a estética prevalece e as pessoas esquecem que a odontologia é da área da saúde e que saúde é fundamental. Acho que a pandemia trouxe isso pra gente de uma maneira muito, violenta, mas as pessoas passaram a esquecer isso de uma maneira muito rápida. Mas eu sou aquela sobrevivente que levanto a bandeira, que a saúde começa assim pela boca. O sorriso, ele é fundamental, acima de tudo, é o nosso cartão de visita, mas a estética, ela vem aliada à saúde e ela não pode passar na frente. Então, eu sou essa dentista. Eu sou a dentista que atende criança, eu sou a dentista que atende adulto, eu sou a dentista que faz odontologia. E a odontologia, ela é muito rica. Ela é uma profissão muito nobre. Não que as outras não sejam, mas eu acho que toda profissão, quando você leva um legado de todo mundo que veio antes estudando e trazendo a ciência acima de tudo, isso é muito importante. E eu fico muito feliz pelo seu convite, por justamente mostrar isso, que existem bons profissionais, mas o mercado está sendo irrigado por uma geração que está esquecendo do principal. E se a gente esquece do principal, como profissional, a gente não consegue transmitir isso para os pacientes, né? Então, eu sou esse tipo de profissional, que eu carrego a bandeira da saúde, eu honro a formação que eu tive, agradeço muito e ainda bem que eu segui minha intuição, porque eu sou muito feliz em fazer o que eu faço. E acho que é isso que faz a gente prosperar na vida. E aí tem um outro consultório que depois eu também acabei adquirindo, que é mais perto hoje da minha residência. Mas independente de onde eu trabalho e o tipo de público, eu não faço essa distinção. Pessoas são pessoas. E isso é algo que talvez eu tenha crescido, tenham me ensinado desde criança. E é isso. Então, eu vou perseguir isso e sempre levantar essa bandeira. Por quê? Assim como na medicina, a palavra prevenção, ela é totalmente aplicada à odontologia. Então, por mais que falar, dentista é caro. O que é caro? É engraçado que quando as pessoas falam caro, acabam não entendendo o que é a composição de um valor, o que é não só o valor monetário, mas o valor do trabalho executado, o valor, como você disse, dos valores
valor mesmo, valor da profissão, valor do dentista. E o dentista é um artista, né, acima de tudo também, porque não é fácil mexer nos dentes e pensar na saúde, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu ouço muito isso. E hoje em dia, pulverizou muitas clínicas, aumentaram muitas clínicas. E realmente, quando a gente faz esse comparativo com quem realmente tem a profissão de dentista, né, a odontologia, como seu ponto principal, é diferente. Muda muito, né, doutora? E assim, eu lembro a primeira aula que eu tive na faculdade, uma das primeiras, que é de anatomia humana geral, que você entra lá, 17, 18 anos na faculdade. Eu lembro de um professor falar assim: vocês têm certeza que vocês querem ser dentistas? Porque vocês vão trabalhar num buraco escuro, pequeno, que faz parte de um ser e extremamente sensível. A boca é um local muito sensível, o dente é um lugar muito sensível. E eu lembro direitinho, porque isso se aplica praticamente a todos os dias. Então, por isso que esse querer é muito importante. Você está dentro de um seu propósito de vida. E a saúde, ela não pode ser esquecida. A prevenção, ela não pode ser esquecida. Por quê? É esse valor do que está sendo... É custo-benefício. Então, eu falo, será que a odontologia realmente é cara? Será que uma restauração realmente é caro? Um tratamento de canal realmente é caro? Então, que valor que as pessoas estão dando para isso, né? Então, não coloco o preço no serviço de ninguém. Mas, assim, muitas coisas que são transitórias, as pessoas desembolsam um valor muito maior. Sim, muito maior. Muito maior. E que vai durar muito menos, enquanto você está ali fazendo um trabalho artístico, porque a gente tem muito treinamento na USP. Foram 6 anos de faculdade com aula todos os sábados. Eu fiz o período noturno. Você tem que aprender a fazer escultura, gente. Fazer escultura em cera, em modelos de diferentes tamanhos, porque você tem que ter essa aptidão, mas você tem que desenvolver habilidades. Além de todo um conhecimento. Cada dente tem uma anatomia, cada dente tem um formato, cada paciente tem uma abertura de boca. São muitos quesitos que vai te compondo como profissional. Aí, quando você chega para aplicar, e quanto mais você trabalha, mais aptidão você vai tendo, mais habilidade você vai desenvolvendo, e você faz um serviço rápido. Eu consegui ter praticidade, porque eu trabalho muito. E trabalho há muitos anos. Então, é meio que óbvio muitas coisas estarem automatizadas. A pessoa fala, nossa, mas é só... Tudo isso você fez em 10 minutos? Eu falei, então deveria até ser mais caro. Porque eu fui rápida. Realmente. Então, assim, as pessoas refletirem mesmo do que é caro. Qual que é o valor, né? E prevenção sempre vai ser o caminho mais barato. Em todos os quesitos. Desde a criança, hoje a gente está num nível que é odontopediatria, a gente já está num patamar que as crianças são seres que não é para ter cárie em nenhum momento da vida. A gente já tem possibilidades, e eu digo de qualquer criança, do pobre ao médio, ao rico, não importa, tem. Porque hoje a gente tem facilidades. Desde formas de pagamento. E muitos profissionais no mercado. Lembro que para eu colocar aparelho fixo, eu tinha que andar 2 horas de ônibus e minha mãe pagava, acho que um salário mínimo. Imagina, eu coloquei, foi exatamente isso. Proporcionalmente. Então, assim, hoje a gente tem possibilidades, né? O que precisa... E já mudou muito, mas entender e culturalmente se dar valor à saúde, à prevenção. E não buscar um dentista porque está com dor. Eu falei, graças a Deus que dói o dente, porque senão todo mundo ia morrer banguelo. Porque é verdade. 90, no dia 90, como eu já tenho uma carteira de cliente mais fidelizado e essa ideia vai sendo mais individual, esse entendimento... Mas eu gostaria de ter muito mais pacientes que me procurassem a cada 6 meses e uma vez por ano,
para prevenir. E eu garanto que... E eu garanto... A IA, gente. A IA já querendo... Ela chama aqui. E eu garanto que quem menos despende dinheiro comigo é quem vai mais do consultório. Porque ele vai fazer tratamentos preventivos ou se tiver alguma coisa corretiva, ela é muito pequena, ela é muito incipiente. Então, por exemplo, uma criança. Quando que leva uma criança no dentista? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. Começa... Quando começa o dentista? Quando tem dente? Quando o dente está torto? A resposta é: o ideal é a mãe grávida, ou até antes de engravidar, ir ao consultório. Porque num pré-natal, ela não tem um acompanhamento específico de um dentista. E existe a ideia do pré-natal odontológico, que é pouquíssimo difundido. Porque se eu oriento uma mãe durante a fase gestacional, ela vai entender o que vai acontecer inicialmente quando o bebezinho dela nascer. Ela vai conseguir cuidar da boquinha daquele bebê. A gente sabe que logo que o bebê está muito recém-nascido, tem outras demandas, então ela não vai conseguir ir no consultório, a não ser que tenha algo muito específico na boquinha do bebê. Mas, via de regra, ela já recebeu aquela orientação. Então, ela consegue. Se ela sabe se ela vai limpar a boquinha com uma gaze, se não vai. Se logo na introdução alimentar, que é a partir dos 6 meses, o que eu faço com o meu bebê? Nasceu dente? Quando que nasce dente? Qual dente que tem que nascer? Então, essas orientações, se a gente começasse, se tivesse uma cultura que desde o pré-natal a mãe já tivesse essa orientação, esse bebê já está conseguindo ter acesso à odontologia. É um processo, né? É um processo desde a gestação. Então, esse seria o melhor dos cenários. E eu tenho pacientes que já conseguiram, que já entenderam. A partir dali, esse bebê vai no consultório com 6 meses de vida. Ele já vai ter dente, normalmente. Eu vou orientar como escova, com o que escova. Nossa, 6 meses? 6 meses. Eu não sabia. Na minha cabeça era uma idade maior, mas é importante a gente ter essa orientação. Com 6 meses. Nossa, mas pra quê? Nossa, mas nem come. A gente consegue orientar a mãe, inclusive na introdução alimentar. Porque não precisa ter dente para ter o estímulo da mastigação. Não precisa ter dente. O estímulo da mastigação ele vem de outras vias, inclusive do cérebro, junto com a musculatura e da língua. Então, não precisa ter dente para mastigar, mas ele pode ser estimulado. Então, a odontologia, ela contribui, ela tem muito a contribuir e pouquíssimo está sendo explorado o que eu vejo. Eu vejo que muita coisa que eu aprendi na faculdade, eu nem aplico ainda, com quase 20 anos de profissão. Porque você acha que isso foi substituído por a questão estética? 100%. Muitas vezes, né? As pessoas procuram mais essa questão estética e esquecem um pouco da estrutura realmente que precisa ter. Até, não que não possa estética, mas acho que, como você falou no início, ter essa estrutura, a questão odontológica. Uma vez eu fiz um curso que a primeira palavra que eles projetaram na tela foi estética. Era um curso sobre o assunto. E aí ele destacou que dentro da palavra estética tem a palavra ética. E, infelizmente, a gente caminha para isso. Está se faltando esses princípios. E eu falo isso porque eu estou no consultório todos os dias e eu vejo o que chega para mim. Não que a estética ela é totalmente vinculada à odontologia. E ela tem que ser. Porque é um sorriso bonito. Eu falo para os jovens que... falo, é um investimento. Uma vez que você tem um sorriso, eu falo... se 2 pessoas chegam numa empresa para fazer uma entrevista. Elas podem ter as mesmas capacidades, habilidades, tudo. Pode ser iguais. Se uma tem um dente torto, uma tem um dente alinhado... Se uma tem um dente mais claro, uma um dente mais escuro,
é um importante critério, fora a autoestima. Fora a autoestima. Então, eu acho que hoje, 2025, pós-pandemia, esse rebu todo que a gente acha que ainda colhe muito efeito colateral da pandemia, as redes sociais vieram para nos ajudar em muita coisa, mas tá com uma distorção, as pessoas estão com uma distorção muito grande da própria imagem. Então, aquilo que você vê numa rede social, um antes e um depois, num dente, ali fica bonito para um, mas não fica para outro. E, infelizmente, é uma falta de ética profissional de vender aquilo. O dentista não vende. Muitas clínicas treinam profissionais para a área de vendas. Eu não vendo tratamento. Eu não estou ali para vender, eu não sou uma vendedora. Eu sou um profissional da área da saúde. Eu tenho como princípio promover saúde. E já dispensei muitos pacientes que foram atrás de uma estética distorcida da imagem deles. Ah, quero fazer faceta. Você faz? Eu falo, se precisar, eu faço. 90% não precisa. Então, assim, hoje a busca vem sendo cada vez mais crescente. Eu acho que a gente até passou de uma fase bem crescente. Eu acho que a gente chegou num ápice e que agora as coisas começaram a dar errado. Então, essa falta de ética profissional mesmo fez com que muitos pacientes que são leigos na área, quem tem que orientar é o profissional. Quem tem que orientar é o profissional. Venderam esses tratamentos como uma solução que é totalmente contra a saúde. É totalmente contra a saúde. O nível que a gente está chegando dos pacientes era um caminho que eu não preciso ser muito inteligente, é um caminho que eu sabia que ia acontecer. Hoje eu retrato os pacientes. Hoje eu removo muitos trabalhos errados. Hoje eu removo muita faceta. Essa importância de ter responsabilidade no que se faz. E minha avó sempre falava, filha, você não come uma vez só. Do tipo, não adianta você pegar aquele paciente e fazer o que você quiser, ganhar o dinheiro como se você fosse sumir do planeta. Não, eu estou no mesmo lugar há 14 anos. Por quê? Porque aquele paciente... Eu tenho pacientes comigo que começaram de criancinha, já estão na faculdade. Por quê? Porque você mantém uma linha de raciocínio e eu estou promovendo a saúde. Então, isso é muito importante para as pessoas terem essa consciência que a boca é uma área que faz parte do corpo, ela tem que ser preservada, ela tem que ser cuidada, muito bem cuidada. E a prevenção é o caminho mais barato, mais fácil, mais indolor. Quem mais tem medo de dentista é aquele que sempre teve que fazer procedimentos muito complexos que são muito dolorosos. E aí eu falo assim, eu vou menos, não, eu só venho quando preciso. Claro que você só vem, você vai vir cada vez menos, porque a experiência é muito ruim. Então, a odontopediatria vem passando por uma revolução muito grande, em que muitas mães, muitos pais já entenderam que quanto mais leva a criança ao dentista, menos eles gastam, mais saúde essas crianças têm. Não, deixa cair todos os dentes que eu vou pôr aparelho. Não. É um investimento que se faz na saúde da criança. Eu tenho pacientes assim, que vários, graças a Deus, começou lá de pequenininho, não tem cárie. Colocou o aparelho lá por um período que era necessário naquela fase, já está de alta. Então, ali, você vê, me dá muito orgulho em saber que aqueles que eu consegui ter esse contato, um acompanhamento, eu tenho um monte de jovens que já estão na faculdade com a boca intacta, corrigida, alinhada e consciente de como fazer essa higienização. Porque todo mundo sabe que depois que comer tem que escovar os dentes. Todo mundo sabe que tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia. Todo mundo sabe que tem que passar fio dental. Todo mundo já sabe isso. Colocar em prática é o mais complicado. E aonde você entra nisso? Na consciência. Na conscientização. Então, eu tenho hoje, graças a Deus, uma gama de pacientes que eu consegui trabalhar e que entenderam isso perfeitamente. Mas eu ainda sei que é uma fatia pequena. Então, assim, o meu conselho é, não tenham medo do som.
faça esse movimento contrário, que eu sei que eu garanto que vai ser sucesso. Procure um dentista, normalmente por indicação, porque essas propagandas estão... Nosso difícil. conselho não consegue ou não tem ferramentas suficiente para organizar isso. Que eu, pessoalmente, acho que deveria ser muito mais controlado as propagandas que são feitas. Inclusive, aparecem muitos... Já vi vários relatos de muitos dentistas, que não são dentistas, exercendo a profissão. Não só dentista, mas outras profissões que realmente não são habilitados. E em função desse boom, eles acabam exercendo. E aí geram problemas de saúde. Né? Não, chega algumas coisas no consultório que, sinceramente, eu falo, não é possível que um dentista fez isso. Juro. Juro. Chega e falo, não é possível. Porque aí eu entro num dilema. Ou realmente é um profissional que é o pior dos mundos, que sabe que isso está errado e fez pelo dinheiro. Ou é uma pessoa que não está habilitada para fazer isso. Eu não sei, na verdade, eu não sei o que é pior. Mas eu recebo muito, muito isso. Então, assim, para a população, de modo geral, é procurar informações sobre o profissional, entender que a prevenção vai ser um caminho mais barato, não esperar ter um problema com seu filho ou com você ou consigo. A odontologia hoje está mais acessível em termos financeiros e, com certeza absoluta, é o melhor caminho. E sempre procurar um profissional idôneo, por indicação, porque com o acesso à internet, a gente acha tudo. Controle, Acha tudo. Às vezes o critério é seguidor. Então, assim, procura um critério sério. Procura um critério coerente. Fecha os olhos e respira e fala, nossa, o que é inteligente eu agir? Porque antigamente as pessoas perdiam dente. Se você vê cronologicamente, experiências que a gente tem na nossa família. Minha avó não tinha nenhum dente. Eu já conheci minha avó com par de dentadura. A minha mãe não é dentadura também, não tem. Par de dentadura. Aí a minha mãe já foi uma geração que perdia primeiro molar. Porque era um dente que, como não cai um de leite para substituir, tiravam o dente. Eu não sei se achavam que era de leite, eu não sei. Mas a minha mãe era uma geração lá que perdia muito primeiro molar. Mas era só o primeiro molar, perto de uma boca inteira. Mas assim, eu entendo que na geração da minha avó, os recursos, o conhecimento, a fluoretação da água, o acesso a uma escova de dente, a uma pasta de dente, realmente era o que eles conseguiam. Hoje, Jorge, a gente tem escova de dente por tudo quanto é preço. Pasta de dente também. Eu acho pasta de dente um produto muito caro. Ficou caro, né? Parece que era mais barato, assim, mas ficou bem caro. Né? Eu acho que pasta de dente deveria ser mais barato. Tem muita diferença entre... Porque você vê umas muito baratas, outras muito caras. Eu costumo comprar mais barato, assim, não vejo muita diferença. Mas eu não sei se realmente tem. Assim, se você for um bom usuário, qualquer uma vai servir. Isso é um fato, né? Existem produtos muito ruins, tanto escova quanto pasta, que a longo prazo vai trazer algum efeito colateral. Né? Algumas escovas muito duras, umas pastas que você acha que é barato, mas você vai ver metade do tubo ela tá seca. Aí você já perdeu metade do produto. Eu sou da linha que você não precisa do mais caro, do importado. O médio, vai ali no médio, é o suficiente. Mas eu acho que o médio ainda não é tão acessível. Eu acho que deveria ser um produto de consumo essencial. Sabe? É essencial. Mas hoje a gente tem flúor na água, até mais do que deveria. A gente tem pasta de dente de tudo quanto é preço. A gente tem escova de dente por 99 centavos. Sim. Não é a melhor, mas existe. Hoje a gente tem tudo isso. A gente tem fio dental também de tudo quanto é preço. A gente tem informação. Inclusive, em alguns postos de saúde... tem até, né? Distribui até kits de higiene, kits de saúde, então tem. A acessibilidade. Então, exatamente. Hoje a gente tem informação. Por que as pessoas estão perdendo dente? Estão perdendo numa velocidade menor, numa quantidade menor. E eu fico muito triste, porque eu acho que as pessoas vão começar a perder dente, que eu já estou vendo isso,
por conta de profissionais agindo, sei lá por quê, de uma maneira que não está vinculada à saúde. Então, a estética veio tomando esse espaço, e nem estético é, na minha opinião. E nem estético é, entendeu? E eu fico muitas vezes brava no consultório, porque às vezes eu recebo um paciente que eu falo, você tem que tirar tudo isso que colocaram na sua boca. Já teve paciente que chorou. Falou, nossa, mas meu dente era feio, agora tá mais bonito. Eu falei, então, mas a gente tem soluções saudáveis que deixam ele mais bonito. Então, a minha opinião é que daqui para frente a gente vai ter um pouco de regresso. Vai ter perdas, mas não é por falta de acesso, é por uma conduta errada, que os profissionais deveriam eticamente, moralmente, contraindicar aquilo, não indicar. Porque o paciente pode... Vários chegam para mim, eu quero fazer tal coisa. Eu falei, não. Há um tempo atrás, o paciente ia embora bravo comigo porque queria tirar o dente. Ai, meu dente está doendo, está muito... o canal é caro, eu quero tirar. Eu falei, o seu dente não tem indicação. Eu não vou fazer isso. Eu posso te tratar. Ah, mas eu quero tirar. Eu falei... Sinto muito, você vai ter que procurar um profissional que faça isso. Eu não vou fazer. É isso, pessoal, que é importante a gente ter, quando nós vamos escolher um profissional, é entender que muitas vezes não é porque o profissional não quer fazer, mas porque a questão de saúde faz com que o profissional nos indique a melhor solução e o melhor tratamento, né, doutora? Sim. Por isso você tem que confiar, né, Jorge? Sim. A prestação de serviço, de um modo geral, está muito vinculada à confiança. E ainda considerando-se com a saúde e a boca, que é algo tão específico, você tem que confiar. Você tem que estar alinhado com o profissional e confiar. Eu não digo assim, eu vou no profissional, mas eu quero uma segunda opinião. Não é questão de opinião, é questão de confiança. Sim. Poucos pacientes, mas já aconteceu. Quando eu percebo que quebra a confiança na nossa relação, eu prefiro que ele procure um outro profissional, porque é uma relação de confiança, né? E isso está muito fragilizado na nossa sociedade. Então, o que nos compete? É igual se eu preciso procurar por qualquer especialista da área médica. Eu tento procurar por indicações. Por quê? Porque eu sei que ali já teve uma pré-triagem, né? Eu não busco profissionais, principalmente vinculado à saúde, por número de seguidores no Instagram. Esse é o meu critério, Bruna, de procurar por alguém. Tem pessoas maravilhosas que têm essa expertise nas mídias? Tem, mas não vai ser o meu primeiro critério. Então, a minha maior dica é essa, entender que odontologia é muito importante, não é opcional, é da área da saúde. A nossa expectativa de vida está aumentando muito e ela vai aumentar proporcionalmente. A nossa saúde bucal, boca mata. Bactérias que vivem na boca, que provocam cárie, elas evoluem, isso, às né, vezes, doutora? de maneira silenciosa. E muitos pacientes, muitas pessoas vão parar em UTI e vêm a óbito por causa de bactérias dente. do dente. Por bactérias que povoam, elas vão se fortalecendo e se disseminam no corpo. E tudo através da boca. Sepse. Muitos pacientes Aí ela nos entram ajudando em aqui sepse. no podcast. Sepse. Isso é muito pouco divulgado. Tem poucos dentistas em hospital. O hospital deveria ter dentista. Deveriam ter dentista. Se você entrar num hospital, em leitos, principalmente de UTI e de CTI, tem que ter dentista. Como que higieniza a boca dos pacientes dentro do hospital, sendo que está encharcando os pacientes de antibiótico e muitas vezes dentro da boca que está o foco da infecção. Isso é importante saber, pessoal. Uma coisa que eu por exemplo, eu já ouvi falar de algumas coisas. Infeccionou um canal e deu algum problema de saúde, enfim. Mas até então eram as pessoas falando, não um profissional realmente afirmando que pode acontecer. Né? Acontece. Muitos pacientes, principalmente idosos, já que a nossa expectativa de vida está aumentando, a gente tem que, já que é para viver bem, vamos viver bastante, vamos viver com saúde, porque a gente vai ter esse compromisso de cuidar do nosso corpo cada vez mais. Muitos idosos
que são internados, eles podem desenvolver, podem evoluir para receber uma sonda nasogástrica, ou seja, não consegue comer, tem que receber uma sonda para receber alimento, porque não tem dente. Isso que a gente tem que... O quanto que a gente tem que preservar os nossos dentes saudáveis para a gente viver 80, 90 anos. Não é fácil você conservar tudo saudável, um corpo inteiro saudável por 80 anos. Nossos dentes nascem com... Quando a gente tem 7 anos, a gente já tem dente permanente. Você vai conservar aquele dente por 90, 80, 70 anos. Então, para você ver o quanto que a gente tem que preservar a saúde bucal cada vez mais. A população não está morrendo com 50, 60. 80. E a prevenção ela tem que vir... lá do começo. Por exemplo, doutora, uma pessoa que tirou os dentes, né? Então só tem a dentadura. É importante ela visitar o dentista também? Porque é em função da saúde bucal como um todo, né? Da saúde bucal. Hoje, graças a Deus, os implantes estão muito bem desenvolvidos e acessíveis. E parafusar aquilo, a dentadura na boca, é o ideal para deixar aquilo de maneira fixa. Eu tenho umas pacientes que ela tem uma mãe de 100 anos, usa dentadura. Eu falo, pelo amor de Deus, a dentadura da sua mãe não pode quebrar. Porque se quebrar, ela não se adapta com uma nova. Por melhor que ela seja. É muito tempo, né? Por melhor que ela seja. E eu vivi isso quando minha avó estava bem doente, né? No hospital. Ela já estava na ala de cuidados paliativos. E isso me impressionou muito. Porque também tinha uma senhorinha mais velha que ela. Não tinha nenhum dente. Minha avó já estava com implante. Já estava com uma condição melhor. Né? Dentro da boca. E ela aspirou o alimento, ficou com pneumonia, porque ela não tinha dente, ela tinha dentadura. Caramba. É muito mais. Olha o quanto quando a gente começou a falar sobre saúde, né? O quanto isso interfere. É muito mais, Jorge. E a discussão com a família era, passa a sonda ou não passa a sonda? Uma paciente idosa sondada, dificilmente ela sai da sonda, ela não vai conseguir nunca mais comer. E ela estava lúcida. Por quê? Porque ela tinha o risco de aspirar. Então, assim, que final de vida, né? Nossa, que mórbido. Não. A vida passa assim, ó, muito rápido. Então, o cuidado, a preservação, o cuidado com a boca, ela é muito importante. E o mais... não tenho condição. Não. Todos nós, hoje, graças a Deus, temos sim acesso. O que a gente precisa é priorizar. Exatamente. Priorização do que é melhor para nós. A saúde. Né? É priorizar. Então, isso é importante. É priorizar. Mas é isso. Assim como a gente está hoje cuidando da alimentação, indo para a academia, priorizar. E a fórmula, a somatória de tudo isso vai ser muito positiva. Muito positiva. Vai se gastar menos dinheiro do que se imagina. E vai ter... É muito melhor a gente envelhecer com todos os dentes saudáveis. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho, assim, eu vejo meu filho, assim, eu pego no pé dele, vou escovar os dentes, vamos isso, vamos aquilo, porque a criança precisa da orientação dos pais, né? Então, isso é importante a gente ter essa... E aí, é o que a gente tinha até falado no início. Quando que as crianças são responsáveis pela higienização? Porque eu recebo muita criança que o pai briga com a criança porque a criança está com cárie. Mas a responsabilidade são dos pais. As crianças... quando que pode começar a escovar os dentes sozinhas? Começou a fazer letra cursiva bem formada, ela tem coordenação para segurar a escova de dente e, teoricamente, se ela consegue escrever, ela consegue escovar. Mas ela não tem 100% dessa... Ela tem que ser estimulada a ter autonomia, mas os pais têm que supervisionar e refazer algumas escovações durante a semana. Não tem como dar autonomia para uma criança, eu diria com menos de 12 anos. 100%. Isso é importante. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar autonomia e muitas vezes a gente sabe que a criança não vai... Né? A gente tem que estimular a autonomia, né? Então, um bebê vai querer pegar a escova de dente. E a gente tem que oferecer para esse bebê. Porque ele também tem que se desenvolver como um ser autônomo. E entender quais as habilidades que cada idade vai permitir. Tá bom, o bebê vai mastigar, vai fazer...
Aí, a sua vez, pai e mãe responsável de higienizar a boca do bebê. A criança escova, pai e mãe responsável escova depois. Então, Entendi. menos a idade para ser criança é até 12 anos, em tese. E isso, não falando de necessidades especiais. Mas a partir dali, você vai soltando essa corda e vai levando no consultório a cada 6 meses, uma vez por ano, para fazer algo profissional. Porque em casa eu não consigo escovar os meus dentes perfeitamente eu mesma, nem na minha filha. Eu tenho que levar no consultório e limpar. Então, essa autonomia a gente estimula, mas a gente não delibera. A responsabilidade é do responsável pela criança em todos os sentidos. Muito bacana. Estamos chegando ao final aqui de um bate-papo muito bacana, mas eu gostaria de fazer um outro convite, de você voltar aqui para que a gente possa falar um pouco mais de saúde e um convite para que a gente faça alguns vídeos falando sobre dicas de saúde bucal. Legal. Eu acho que eu agradeço muito, aceito o convite e vai ser um prazer. Eu acho que fazer é muito amplo, né? É muito amplo. Então, ter isso de uma maneira mais segmentada, vai ser um prazer poder contribuir. Eu acho que é esse o intuito. Inclusive, a ideia do nosso canal é compartilhar conhecimento, compartilhar boas práticas. Então, a ideia é trazer realmente informações que sejam de conteúdo bom. Compartilhar aquilo que as pessoas têm de bom. O que tem de ruim, eu não preciso compartilhar. As coisas ruins a gente precisa compartilhar. Então, a ideia do canal é isso, a arte de impactar vidas. Eu preciso impactar vidas através da orientação, através do conhecimento. E o conhecimento é importante. Aqui vai ter um QR Code, pessoal. Vocês podem clicar no QR Code aqui com as informações do consultório da doutora. Obrigada. Quem quiser consultar com a doutora, pode falar com ela. Ela vai dar algumas orientações, enfim, pode marcar com ela. E nós vamos ter encontro aqui, uma volta dela aqui e alguns vídeos falando um pouquinho sobre a saúde bucal. Te agradeço muito e te parabenizo, Jorge, porque o planeta precisa de almas, de pessoas com esse espírito. Eles existem, mas eles muitas vezes ficam escondidos. E que bom que você teve essa iniciativa. Parabéns. Eu agradeço. Pessoal, até a próxima. Compartilha aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Quanto mais pessoas receberem, mais informação nós teremos difundida. Até mais e até o próximo vídeo. Obrigada.